Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Bom, hoje eu vou conversar com um físico, que é o Alexandre Araújo Costa. Agradeço muito a presença dele aqui. O canal, como o pessoal aí já sabe, apesar de chamar, né, conversações filosóficas, a gente gosta de trazer pessoas de outras áreas, né, para conversar, também para a gente enriquecer o debate, né? Ver como outros pesquisadoras e pesquisadores têm pensado questões, né, que são importantes e que também mobilizam a filosofia, né? Então a ideia é que haja esses revezamentos para dentro, para fora da filosofia, e principalmente para fora da academia. Então, vai ser bastante interessante, tenho certeza, essa conversa aqui com o professor que atualmente é professor da UES, Estadual do Ceará, na área de física e também na pós-graduação em climatologia, né? Então, eu estou muito contente de tê-lo aqui hoje. Já vou passar a palavra ao professor. Se você puder falar um pouco dos seus interesses de pesquisa, como é que foi, o que você pesquisou até aqui, brevemente, né? E quais são os interesses atuais. Seria bom para o pessoal que não te conhece ainda saber um pouco mais, né, da sua atuação. Então, muito obrigado, professor. Já lhe passo a palavra. Então, bom dia, boa tarde e boa noite também, dependendo do horário que o pessoal for assistir. Tudo bom? Ok, Caio. Bom, primeiro um prazer estar aqui, né, no Conversações Filosóficas. Eu sou Alexandre Araújo Costa, sou físico de formação. Meu doutorado é em Ciências Atmosféricas. Eu fiz o doutorado, concluí em 2000, na Colorado State University. Tive uma passagem pós-doc em Yale, né, diferente do Ricardo Salles, aí é valendo, né? Sou, obviamente, um pesquisador em mudanças climáticas profundamente preocupado com o tema, não apenas do ponto de vista acadêmico, né? Aliás, pelo contrário, a preocupação acadêmica hoje se torna até menor diante da dimensão do fato e dos seus impactos, né, para a sociedade humana. Eu atuei bastante de início mais na parte de microfísica de nuvens. A gente teve uma pesquisa muito interessante que foi levada a cabo na Amazônia no começo da década de 2000. Né? Essa pesquisa envolveu, inclusive, aviões laboratório. Nós mostramos os impactos que as queimadas da Amazônia produziam na microestrutura de nuvens. Isso, inclusive, contribuiu para acelerar a motivação para a montagem do sistema de alerta que hoje o INPE tem, né, estabelecido. E depois disso, a gente terminou se envolvendo mais diretamente no tópico de mudanças climáticas propriamente dito, né, no que diz respeito à modelagem climática regional, modelagem de paleoclima, clima do passado. Eu terminei sendo um dos autores principais do primeiro relatório de avaliação nacional do painel brasileiro de mudanças climáticas. E depois, né, bom, a gente tem aí, obviamente, uma extensa lista de publicações, de orientações, etc. Mas eu diria que, como na 11ª tese do Marx sobre Feuerbach, a gente meio que cansou só de olhar, né, o mundo pegando fogo. A gente resolve agir também. E desde 2012 eu tenho me aventurado no terreno da divulgação científica. A gente tem hoje um blog e um canal do YouTube, ambos com o mesmo nome. O nome é O que você faria se soubesse o que eu sei, uma frase proferida pelo colega cientista James Hansen, no momento em que ele foi preso, né, num protesto contra a indústria de combustíveis fósseis em frente à Casa Branca. E esse blog ele tem se dedicado, assim como o canal, à divulgação da ciência do clima e ao combate ao negacionismo científico. Maravilha. Bom, esse já é um tema bastante amplo e atual, né? O do negacionismo científico. Parece que a gente avançou aí nos últimos séculos com relação à ciência, e, no entanto, a gente tem aí posturas que são para antes, né? Do próprio Renascimento, né? Que postulam questões aí que levaram muito tempo para serem superadas, que a ciência já superou, e, no entanto, a gente tem um desejo por parte de parcelas da população
em pensar diferentemente, né? Então, eu queria te perguntar como que você tem visto esse desejo de pessoas enfim, criticarem a comunidade científica, o pensamento acadêmico, as provas empíricas, enfim, etc. Veja, eu quando assisto os colegas, né, da epidemiologia meio que aterrorizados com o nível, né, do problema, em que eles sofrem ataques, né, ameaças nas redes sociais, né, eu apenas posso dizer, olha, bem-vindo, turma, eu estou nessa há mais de uma década. Né? Na realidade, o que acontece é o seguinte, que existe um sentimento, né, uma condição normal, que inclusive é a condição para a preservação da nossa mente diante de um risco de um colapso psicológico, diante de uma má notícia, que é a negação de uma realidade ruim. Né? A psicologia, obviamente, não tem aprofundamento, né, no assunto, mas até onde eu sei, ela considera que é normal que de início a reação seja de negação, né? E até a aceitação do luto é uma longa trajetória. Então, seja o término de um relacionamento, a perda de um emprego, seja a impossibilidade de você continuar exercendo as atividades como exercia antes de uma pandemia, seja o entendimento de que não dá para consumir de maneira ilimitada, né? Emitir gases de efeito estufa impunemente, sem que isso traga uma tragédia, isso traz uma sensação de perda. Né? E essa sensação de perda que é explorada pelo negacionismo. O negacionismo incide justamente aí, ao sequestrar esse sentimento para uma lógica de negação da ciência, ou seja, ele traz um discurso, uma narrativa, em que uma realidade alternativa é construída e apresentada. E essa realidade alternativa é muito mais palatável. Né? Alguém chega dizendo justamente o que você queria ouvir, que é uma gripezinha ou que o aquecimento global é uma farsa. Né? E, eventualmente, se isso se conecta a outros valores que a pessoa já tenha, né? Sejam valores religiosos, políticos, ideológicos, né? A coisa realmente, né, vira um relacionamento sério. O negacionismo ele não é novo, ele é praticado há bastante tempo, o termo, inclusive, né, originalmente é do francês e se refere à negação do Holocausto, mas ele se aplicou muito à questão ambiental, né? Seja o negacionismo dos males dos agrotóxicos, seja o negacionismo dos danos dos CFCs à camada de ozônio, seja o negacionismo do tabaco. Né? É algo que já era muito comum desde, sei lá, pelo menos meados do século passado. O tabaco, no entanto, foi o primeiro setor da indústria que elevou o negacionismo ao patamar de propaganda profissional. Nada ainda comparado ao que veio depois. Quem herdou essa estrutura e colocou num nível absurdamente grotesco foi a indústria de combustíveis fósseis, que fez de tudo. Né? Cooptou pseudo-especialistas, comprou parte da mídia, recrutou políticos e investiu na dúvida como mercadoria. Ou seja, ela percebeu que era impossível ganhar a guerra para sustentar os seus lucros diante de tantas evidências científicas, a não ser que ela estabelecesse uma enorme campanha de propaganda, semeasse a confusão e trouxesse dúvidas junto ao público. Grande questão aí. Duas coisas aconteceram nesse meio tempo. O negacionismo da indústria de combustíveis fósseis, ele terminou chegando na era das redes sociais. Né? E, de outro lado, como ele envolvia ataques ao protocolo de Kyoto, ataque, por exemplo, à administração Clinton, né, que tentou tomar as primeiras ações de contenção de emissão de combustíveis fósseis nos Estados Unidos, ele estabeleceu uma simbiose muito forte com o radicalismo de direita. Então, ao conectar-se ao radicalismo de direita e ao chegar nas redes sociais, o modus operandi do negacionismo, ele criou vida própria aí. Ele passou a não mais depender de uma indústria por trás financiando
e passou a não mais depender apenas da defesa de um interesse econômico específico. Ele passou a ser algo com vida própria, como parte, inclusive, dessa loucura chamada guerra cultural, né? E aí a gente chegou, portanto, à bizarrice do negacionismo de uma pandemia. De você ter gente morrendo, de você ter algo de uma gravidade extrema e você ter presidentes dos maiores estados-nação das Américas dizendo que que é pouca coisa, que é uma gripezinha, né, ou inventando curas milagrosas. Então, realmente é algo muito grave, né? Uhum. Professor, você citou a frase do Marx. Eu queria perguntar sobre uma questão que eu colocaria mais ou menos do seguinte modo. Toda a produção de conhecimento está vinculada a processos sociais, né? Construção, enfim, de uma comunidade que pense aqueles pressupostos científicos, né? E, por outro lado, existem pessoas que defendem que deveria haver uma ciência neutra, que a ciência não deve se meter em política. Então, como você vê essa relação entre a produção científica, sociedade, transformação de sociedade, e colocando a pergunta de uma forma assim mais polêmica, né? Haveria ciência neutra para você? Vamos tentar detalhar aí a resposta, né? Não vou colocar aqui um sim ou não, eu acho que a coisa, o buraco é um pouco mais embaixo. Primeira coisa que é preciso ser dita é que toda ciência é feita assim dentro de um contexto, né? Ela é uma construção humana, né? E, portanto, ela não existe, a produção científica, o fazer científico, ele não existe fora da dimensão da nossa sociedade, né? Então, muitas vezes, o que é definido, né, como prioridade ou o que é antecipado como hipótese científica depende muito do status quo, né? Que pesquisa é financiada e que preconcepções dos cientistas que vivem naquela época, naquele momento histórico, naquela condição social, têm, né? Então, assim, primeira coisa é que não existe ciência fora do contexto. Não obstante, né, é preciso que a gente entenda o seguinte: a ciência ela pode entrar em contradição com essa condição em que ela se estabelece, né? Exatamente porque o método científico ele indica que você precisa seguir as evidências aonde quer que elas levem, né? E embora, de novo, né, ciência é feita por humanos, né? E muitas vezes é difícil a gente superar mentalmente, né? Dizer, poxa, eu estava completamente errado, né? Ou mesmo é difícil vencer, por vezes, o conservadorismo do conhecimento e das verdades pré-estabelecidas e concluir uma revolução científica, como foi, por exemplo, a relatividade, né? Embora isso seja realidade, a ciência ela tem ferramentas que permitem justamente que uma aproximação melhor da realidade objetiva seja aberto dentro dela, né? Então, isso cria uma contradição. Não é que ela seja neutra, né? Não é isso. Mas ela pode, sim, abrir uma contradição direta, eventualmente, com as condições que a tornaram possível. Um caso, obviamente, muito gritante são os das ciências ambientais contemporâneas, né? A própria ciência do clima, a ecologia. Quem diria, né, que a ciência que originalmente, né, foi pensada basicamente na ideia de você, sei lá, prever melhor o tempo e, com isso, preservar recursos econômicos, ou prever o clima sazonal, antecipar se a estação chuvosa ia ser melhor ou pior, se as temperaturas iriam flutuar para cima ou para baixo, e isso poder reverter em danos ou prejuízos agrícolas, né? Quem diria que essa ciência iria chegar e dizer, olha, o coração energético do sistema econômico no qual nós vivemos, ele precisa ser extirpado para que nós não desestabilizemos irreversivelmente o clima do planeta, né? E isso, obviamente, abre uma contradição direta
com uma enormidade, inclusive, de fontes de financiamento. Então, como eu digo, a resposta não é exatamente sim ou não, né? Talvez eu diria assim, não, neutralidade não é o ponto. Mas um segundo aspecto existe uma realidade objetiva e a ciência é a melhor ferramenta que nós temos para nos aproximarmos dela, com todos os senões que possa haver. E, portanto, não cabe um nível de relativismo que muitas vezes se tenta colocar, especialmente sobre as ciências, né, da natureza, pelo menos. Né? O que implica, portanto, que a gente precisa pensar o mundo, né, admitindo a existência daquilo que, em última instância, se convencionou chamar de fato, né? Que é algo sobre o qual pesam tantas evidências que a probabilidade de não corresponder à realidade objetiva é mínima. Né? E é justamente, acho que isso que está em jogo quando a gente enfrenta o negacionismo. Que nem sempre foi um negacionismo importante que se diga, né? nem sempre foi um negacionismo vinculado à extrema-direita. Um caso absurdo de crítica à ciência, numa perspectiva de dizer, não, ela não é neutra, foi o lisenkoísmo, né? Na finada União Soviética, nos tempos de Stalin. Lysenko inventou a figura da genética proletária, né? Para negar a transmissão por genes, como Mendel inicialmente havia, né, trabalhado, e por óbvio, apesar de todas as limitações da genética de então, se mostrou algo muito mais sentido, muito mais próximo da realidade do que os delírios do Lysenko. Né? Então, eu acho que é isso. Acho que a coisa é um pouquinho mais complexa. Compreendo. Tem um filósofo muito atento aos desenvolvimentos das ciências da natureza do início do século XX, que foi o Gaston Bachelard, que eu gosto muito, usava alguns desses conceitos que você falou aqui, né? Retificação científica, revolução científica, e também o de conhecimento aproximado, né? A ciência é uma tentativa, a melhor que conhecemos, de se aproximar da realidade fática, né? Que acaba por ser também uma construção científica, né? Professor, eu queria que você falasse um pouco agora sobre a questão da climatologia, né? Se você puder falar como você faria assim, o diagnóstico do que nós estamos vivendo hoje. Realmente aterrador, desolador de fato, né? Ou seja, em níveis de escala mundial. A gente poderia dizer que vivemos uma era, né, em que realmente a existência humana alterou profundamente as condições naturais do planeta e que os diagnósticos até catastrofistas são realistas? Caio, eu vou até pedir licença para dizer, olha, que a gente evite o termo catastrofista quando se trata do tópico, porque todas as projeções, falas, declarações oficiais em relatórios da ciência do clima, elas são, na verdade, conservadoras. O que quer dizer que elas são revestidas daquela cautela tradicional do texto científico. Né? Quem conhece os papers de todas as áreas, né? Vê os resultados sugerem que, né? As evidências indicam que, é sempre algo com muita cautela, né? Antes de afirmar alguma coisa. Então, assim, na realidade, não há catastrofismo, não há alarmismo. O que há, de fato, é uma situação de alarme e uma situação de catástrofe sendo construída. Né? Aliás, interessante, né? A gente estava comentando aqui sobre a indústria de combustíveis fósseis como tendo construído um aparato negacionista. Eu não vou nem me referir de início aos estudos mais próximos, né, do presente, em geral sintetizados nos relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Eu vou falar primeiro do que é que a indústria de combustíveis fósseis sabia há mais de 40, 50 anos.
Porque o que acontece é o seguinte, a ciência do clima não é uma novidade, né? Efeito estufa é algo conhecido em laboratório, né? Desde o século XIX, você teve as medidas da Eugene Foote, nos Estados Unidos, e do John Tyndall, no Reino Unido. Isso em meados do século XIX. A gente teve cálculos feitos pelo Svante Arrhenius, cientista sueco, né, químico sueco, que estimou que uma duplicação de CO2 levaria a um aquecimento de 4 a 5 graus, isso no século passado ainda. E em 1938 já havia evidências empíricas, observacionais, de que o aquecimento global, né, o aquecimento global estava em curso e que não dava para explicar isso apenas com base em flutuações naturais. Mas o fato é que, desde 1968, quando o Instituto Americano de Petróleo encomendou um relatório ao Instituto de Pesquisas de Stanford, né, para levantar o estado da arte da ciência, que a indústria de combustíveis fósseis sabia muito bem o que estava em jogo, né? O relatório foi muito taxativo que a continuidade da queima de combustíveis fósseis representava um experimento geofísico inédito e em escala planetária, que deveria produzir a mais longo prazo, né, aumento dos eventos de calor extremo, elevação do nível do mar, derretimento das geleiras e outros processos, né? A própria Exxon, ela promoveu estudos internos de clima, usando o que havia de mais sofisticado naquele momento, em termos de modelagem computacional, em termos de aparato computacional. Isso era o final dos anos 70, 1977, com um grupo de pesquisa liderado por um cientista de dentro, que fez carreira dentro da Exxon, o James F. Black. E os resultados que eles chegaram foram impressionantes, né? Era de que nós estaríamos, por volta de 2020, emitindo 40 bilhões de toneladas de CO2 pela queima de combustíveis fósseis. Em 2019, nós chegamos a 36,8, o que, somado com a contribuição do desmatamento, dá 43 bilhões de toneladas de CO2 por ano, que muito provavelmente a gente estaria com algo em torno de 420 partes por milhão de CO2 no momento em que nós estamos agora, em 2020. Nós chegamos a 417 em maio deste ano, né? E que as temperaturas estariam provavelmente de 1 a 3 graus Celsius acima daquelas diante do período industrial. Nós estamos efetivamente 1,2 graus mais quentes do período industrial. Então, assim, eram projeções absolutamente que se confirmam de maneira muito evidente. E o que acontece é o seguinte, é que esses mesmos estudos, já daquela época, depois foram corroborados pelo mainstream científico, eles apontavam para uma situação muito mais grave nas décadas que virão, né? A conclusão desse estudo feito internamente à Exxon, isso terminou vazando, são documentos internos que vazaram, as conclusões escritas pelo chefe de pesquisa do grupo, James F. Black, são de que, veja só, isso em 1977, de que a humanidade teria uma janela de 5 a 10 anos para recolher a informação necessária a fim de decidir o que fazer. Mas, basicamente, a recomendação geral era não pode continuar emitindo, né, CO2 nesse nível, não dá para continuar crescendo as emissões de gases de efeito estufa. Então, isso já era conhecido. Hoje em dia, o estado da arte é o que o IPCC apresenta. E isso está muito bem sintetizado num relatório de 2018, que é o SR15, que é um relatório especial que investiga os impactos de um aquecimento global acima, né, além de 1,5 grau. E o que nós temos hoje de estado da arte da ciência é o que está posto nos relatórios do IPCC. O mais recente deles, um dos mais recentes dele, o SR15, que é o relatório especial que avalia riscos e impactos de um aquecimento global de 1,5 grau ou mais, e ele mostra muito nitidamente como a situação é grave. Eu falei que nós estamos já 1,2 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais. E o que nós temos aqui, com 1,5 grau, você já tem 70% dos corais de águas tropicais sendo atingidos por
fenômeno de branqueamento que pode levar à morte, né? Basicamente, os corais dependem de uma simbiose com as algas, que é desestabilizada, essa simbiose, se a temperatura sobe muito. Então, basicamente, a gente pode comprometer uma parte muito significativa dos ecossistemas marinhos dos trópicos, unicamente ultrapassando esse limite de 1,5 grau. A gente também tem assistido a um declínio extremamente rápido da cobertura de gelo marinho do Ártico. O Ártico, na realidade, tem aquecido a uma média de 3 a 5 vezes maior do que a média geral do planeta. Isso é importante que se diga. Exatamente porque tem uma retroalimentação lá, né? Quanto mais o planeta aquece, mais você perde gelo. A cobertura de gelo diminuindo, você expõe uma superfície mais escura, que é o oceano. O oceano absorve mais radiação solar, a região esquenta mais, e você acelera o aquecimento regional e, portanto, também global. O que acontece hoje no Ártico é que nós já perdemos, nos meses de verão, 70% do volume do gelo, né? Porque ele encolhe não apenas em área, mas também em espessura. E, segundo esse relatório SR15, a partir do momento que você se aproxima de 2 graus, as chances de você ter verões sem gelo marinho aumenta exponencialmente. Ela passa primeiro a ser de 10%, quando você se aproxima de 2 graus, e a partir daí em diante, para 3 graus, você passa a ter simplesmente uma condição em que todo ano você não tem mais gelo, né, marinho no Ártico. Obviamente, existe uma outra questão, que é o comprometimento de longo prazo da elevação do nível dos oceanos. Mesmo que a gente consiga conter o aquecimento global, é muito provável que essa elevação ela se aproxime de 1 metro já no século XXI, mas a grande questão é o que vem depois. Se nós não limitarmos o aquecimento global dentro dos marcos de Paris, que é 1,5 e no máximo 2 graus Celsius, a tendência é que você comprometa a elevação dos oceanos por séculos, ou até milênios, né? Podendo esse negócio facilmente ultrapassar 5 metros, 6 metros, 8 metros. Basta lembrar de uma coisa: a última vez que o planeta esteve 3 graus Celsius mais quente foi há cerca de 3,5 milhões a 5 milhões de anos. Foi justamente a última vez que a atmosfera da Terra viu 400 partes por milhão de CO2. E, nesse período, os oceanos eram 15 metros a 20 metros acima dos níveis atuais, né? Então, isso aí não tem nada de alarmismo ou catastrofismo. Isso é uma catástrofe. Mas é uma catástrofe completamente regida pelas leis físicas. Isso é uma coisa que era muito fundamental que a humanidade entendesse, né? É que o mundo físico não negocia. Você não pode chegar e pedir para a mãe natureza, dar um abatimento aí na constante de Stefan Boltzmann, né? Não dá. Então, assim, funciona desse jeito. A grande questão é o tamanho do desafio posto para conter o aquecimento dentro desses limites, tá? O que é que acontece hoje? Como eu falei, as emissões anuais, tirando 2020 pela excepcionalidade da pandemia, mas as emissões atuais superam 40 bilhões de toneladas por ano. A gente precisaria chegar em 2030 emitindo 20 bilhões apenas, 20 bilhões de toneladas de CO2 por ano, para manter o declínio dessas emissões, zerando-as, ou seja, tendo uma economia neutra em carbono por volta de 2050, 2055. Para, a partir daí, nós retirarmos mais carbono da atmosfera do que colocamos. Ora, as contas estão feitas aí. Não tem, de novo, não tem negociação. É um sistema físico, né? Que, obviamente, você tem incertezas, tem margem de erro? Temos. Mas a melhor ferramenta que nós temos para entender isso são as ciências naturais, dizem com toda a nitidez. Só tem uma maneira de você resolver o problema. Primeiro, zerar o desmatamento. Para, a partir daí, você reverter. Ao invés de você tirar carbono que está estocado no solo e na vegetação, você restituir os estoques de carbono, né? Via reflorestamento, via agrofloresta, agroecologia, etc. E, principalmente, porque essa é a principal fonte de emissões, é preciso reduzir drasticamente o uso de combustíveis fósseis. Em outras palavras, nós precisamos deixar 88%. Essa é a cifra. Nós precisamos deixar 88% das reservas de carvão, petróleo e gás intocadas.
exatamente onde estão. Né? E veja que isso leva a uma... E é por isso que o negacionismo ele tem apelo, no final das contas. Né? É porque isso leva a um questionamento profundo do modo de vida atual. Para que a gente tenha uma noção, cortar as emissões pela metade até 2030 implica que as emissões per capita globais, daqui a uma década, teriam que estar reduzidas a 2,5 toneladas de CO2 equivalente por pessoa por ano. Hoje, a média de emissão é 5 toneladas de CO2 equivalente por pessoa por ano. Só que, na média, né, a média não diz muito, né? Nessa média aí entram habitantes de países africanos pobres, como Malawi, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Ruanda, que emitem menos de 0,1 toneladas de CO2 por ano, e existe o estadunidense médio, que emite 16,5. Mais que isso, existe o rico, porque entre os 10% dos mais abastados dos Estados Unidos, a média de emissão é de 50 toneladas de CO2 por ano. Isso é 20 vezes a cota de carbono para 2030, isso é 500 vezes a pegada de carbono de um habitante de um país pobre da África. Então, esse estilo de vida, né, que envolve um carrão gigantesco, né, que queima diesel ou gasolina a rodo, né, uma casa enorme, climatizada, a compra doentia, paranoica de bens de consumo todo dia, indo a shopping para comprar alguma bugiganga que precisou de energia para ser fabricada e transportada. Essa energia, em geral, na fabricação, ou é carvão ou gás de uma termoelétrica, e no transporte é óleo ou querosene de aviação para transportar, que envolve um consumo de carne desmedido. É insustentável o que nós temos hoje. 77% das terras hoje em uso na agricultura são ou pasto ou monocultura para ração animal. 77% da terra. Isso só nos dá 18% das calorias e 37% das proteínas. Então, é um estilo de vida que é insustentável. E no fundo, as pessoas sabem disso. E por isso elas aderem ao negacionismo. Porque preferem negar um fato, né, de que nós precisamos abdicar, amadurecer, reconhecer que o planeta tem limites e abdicar desse modo de vida insano e insustentável e inaugurar uma outra etapa na vida da humanidade, um outro tipo de relação com a natureza. Não, nós preferimos manter essa festa, esse happy hour fugaz, né, e medonho em que nós estamos metidos, né, e que, no final das contas, quem ganha mesmo são muito poucos, né? São os que esperam, porque estamos todos no mesmo barco, é verdade, mas o barco é o Titanic. Tem terceira classe, com gente trancada dentro, tem a orquestra de violino tocando, e tem uma meia dúzia que garante que, mesmo que o pior aconteça, vai ter barco salva-vida para ela, essa minoria. Né? Então, assim, e talvez nesse caso seja muito difícil a gente dizer que possa existir ciência neutra, né? Porque a gente está dizendo, a ciência está dizendo, nós precisamos consumir menos, nós precisamos parar com essa loucura de crescimento econômico. Então, a ciência que diz que o modo de vida dos mais ricos nesse planeta é insustentável, precisa acabar. Certo. Professor, tem uma pergunta que me surgiu aqui. A gente observa um movimento atualmente que algumas alianças são feitas entre cientistas e também alguns pensadores não ocidentais até, que vêm denunciando esses excessos do modo de vida ocidental há muito tempo, como alguns pensadores indígenas. Eu me lembro aqui de um debate atualmente que aconteceu entre o Gleiser e o Krenak, né, que é um pensador indígena. Tem também aquela obra que já é um clássico enfim, do pensamento indígena brasileiro, que é escrita aí com o Schopenhauer e o Bruce Albert, né, um antropólogo francês e um pensador indígena. E também há filósofos, sociólogos, antropólogos da ciência, por exemplo, Bruno Latour, que também tem se nutrido de pensamentos de povos não ocidentais. A minha pergunta é como que você vê a contribuição, é claro que não é a mesma coisa que
um povo indígena diz e o que um cientista diz, né? Mas quais seriam as contribuições, segundo você percebe, se é que existem, para a ciência ocidental com relação a esses pensadores não ocidentais, como no caso, né, que eu citei, o Krenak, o Schopenhauer, o que a gente teria a aprender, quem faz ciência teria a aprender com esses pensadores? Veja só, essa é uma pergunta muito interessante, cara. Porque, se você me permite contar uma breve historinha, eu Claro. conheci o Krenak pessoalmente num encontro, promovido, inclusive, pela companhia telefônica Oi, né? E o nome do encontro, o nome do local, inclusive, era Oi Futuro. E como eu já estava, né, justamente, uma rota de colisão, né, a lógica de tornar a ciência palatável, né, há bastante tempo, eu realmente, não, a ciência precisa dizer o que é necessário ser dito. A minha palestra lá, inclusive, era titulada Que Futuro? Né? E eu contava um pouco dessa história que eu estou contando aqui, com os dados da época que nem eram tão graves. Mas, enfim, conheci Ailton Krenak aí porque ele participou da mesa seguinte. E a coisa mais interessante é que depois, quando a gente saiu para confraternizar, a gente tinha percebido que as duas falas mais próximas eram justamente, né, a do cientista que tinha feito a negação da negação, né, e do indígena. Então, assim, a primeira coisa que eu reconheço a pujança, né, uma pujança impressionante dentro do pensamento que é trazido por figuras como a que você mencionou. Eu li A Queda do Céu, né? E é uma obra que de fato também, assim, para mim é impressionante. Talvez inclusive o tipo de conclusão a que o Davi Copenau chegue ali seja facilitado pela língua Yanomami, que, por exemplo, tem uma palavra, na mesma palavra, né, Shawara, é usada para minério e para doença. Né? Para nós, o minério é meio que o oposto da doença. Né? Nós que construímos a nossa saúde muito mais baseada na tecnologia que permite a cura, né, do que na antecipação do problema. Mas, enfim, eu acho que nós temos um bocado a aprender na perspectiva que esses pensadores trazem. Porque, no fundo, o que a ciência do clima, a ecologia contemporâneas oferecem é uma visão do complexo. Né? É a negação da possibilidade de você eternamente subdividir. Primeiro, você tratar a natureza como um simples objeto de estudo. Depois, compartimentalizar os elementos desse objeto, entre aspas, quando você está justamente navegando dentro dele e dependendo dele para existir. Né? Então, eu diria que tem uma lição aí de uma percepção de complexidade que hoje a ciência do clima ela traz. Né? E, veja só, nesse caso, ela termina convergindo com a percepção desses pensadores. Tem uma questão nesse caso aí que é muito interessante, é que, num dado momento, e esse foi um dos fatores que levou a indústria de combustíveis fósseis a parar de pesquisar clima e abraçar o negacionismo, é que a primeira expectativa deles é que iriam encontrar soluções tecnológicas para resolver tudo. Né? Não, quando tiver uma fonte de energia mais barata, a gente investe, e se o clima estiver bem estragado, a gente conserta. Como se fosse um problema de engenharia, né? Como se fosse uma máquina quebrada, você troca uma peça e conserta. E aí apareceram os conceitos de geoengenharia, intervenção climática, de que você poderia, por exemplo, lançar aerossóis de sulfato na estratosfera, como se fosse um vulcão contínuo, e você refletir mais luz do Sol, e com menos radiação solar chegando à superfície, você compensaria o aquecimento provocado pelos gases de efeito estufa. A ciência do clima chegou e disse, não é isso. Você mexe nesse botão, você está mexendo ao mesmo tempo em todos os outros. Se você tenta compensar o aquecimento dos gases de efeito estufa via redução de radiação solar, você reduz em 4% a precipitação em escala global. Você provoca secas violentas exatamente nos locais onde
a gente sabe que ocorrem secas nos anos seguidos a grandes explosões vulcânicas, como a do Pinatubo e outras. A gente sabe, inclusive, que uma maluquice como essa, que o pessoal... Isso tem nome, né? Solar Radiation Management. Gerenciamento de radiação solar. Olha a audácia, né? Mas, enfim, a gente sabe que SRN não só não resolveria a prima do aquecimento global, que é a acidificação oceânica, como agravaria a acidificação oceânica. Então, a gente não está num... Isso aqui não é uma máquina que você troca uma peça e fica tudo bem. Não é um problema de engenharia, então não é um problema que você possa enfrentar na velha lógica, né, de uma ciência extremamente compartimentalizada, extremamente instrumentalizada e pobre, né? E, no final das contas, pobre. É uma visão pobre do mundo, da realidade. Isso é uma das coisas que eu aprendi com Carl Sagan, é que nós temos uma realidade linda, esplendorosa ao nosso redor, né? E ciência precisa estar à altura desse esplendor, né? Também na sua narrativa, na sua construção, né? Então, é isso. Eu acho que, na verdade, há hoje um encontro muito interessante entre essas visões aparentemente desconectadas, né? E, à primeira vista, até opostas, né? Mas não, acho que hoje tem um encontro. Tem sim um encontro entre a ciência do clima contemporânea, a ecologia contemporânea e o pensamento de Ailton Krenak, Davi Copenau e outros. Beleza, maravilha. Bom, professor, a gente está chegando já no final dessa conversa. Eu costumo sempre pedir para que o convidado deixe uma última palavra, né? Diga alguma última coisa. Queria perguntar, assim, uma última pergunta, né? Você falou que o tema era desse encontro, né? A respeito do futuro. Eu queria fazer a mesma pergunta, né? Você acha que é possível adiar esse futuro, tal como a ciência tem previsto? Pois então, a grande questão é que nós precisamos querer fazer isso. Esse querer coletivo ele é necessário. Nós precisamos, nesse caso, parar de agir como membros de uma nuvem de gafanhotos, né? Que o comportamento, né, de cada indivíduo dentro da nuvem de gafanhotos, ele é condicionado, né, naquela lógica de, ok, tem a possibilidade de haver alimento disponível mais à frente, então vamos para o próximo local. Nós estamos todos juntos aqui, vamos continuar nos reproduzindo, vamos continuar crescendo a nossa população, né? No nosso caso, o que acontece vamos continuar crescendo a nossa economia, destruímos uma floresta para arrancar minérios, vamos para a próxima, né? E a primeira coisa que eu queria que a gente percebesse nós temos a obrigação de sermos melhor do que uma nuvem de café, né? E nós temos as ferramentas para isso, né? O que é que seria necessário acontecer? Então, né? A gente precisa de algumas vitórias importantes nessa década, né? Porque há muito em jogo nessa década. Mesmo que a gente não consiga reduzir pela metade as emissões até 2030, o que isso requereria cortes anuais, cumulativos, de 7% a 8%, e a única coisa que fez a gente reduzir em 7% ou 8% as emissões foi uma pandemia, e provavelmente é isso que vai acontecer no final do ano. As emissões serão provavelmente 8% menores do que as emissões de 2019. A gente não quer isso, a gente não quer essa redução a partir de uma tragédia sanitária. A gente quer fazer isso de maneira consciente, organizada, preservando os mais vulneráveis, né? Mas a prova de que dá para fazer justamente foi ofertada pela tragédia da pandemia. Ela mostrou para nós que inúmeros setores econômicos, seja produção de bens de consumo, seja serviço, são absolutamente dispensáveis, são supérfluos. E se a gente entende que seguir com eles significa extrapolar os limites do planeta, uma posição madura seria abrir mão deles. Eu, por exemplo,
Eu não vou mais fazer turismo internacional. Ponto. Né? Eu não como mais carne de ruminantes há mais de década. E tirei totalmente a carne do meu cardápio mais recentemente. Né? Acho que o que está em jogo é tão grande que isso nem deveria ser visto como qualquer traço de sacrifício. Né? É uma pequena contribuição para algo muito maior. Porque, veja, o que está em jogo aí? Está em jogo não é apenas a qualidade de vida Eu tenho 3 filhos, né? Na verdade, 2 filhas e um filho. Não é apenas a qualidade de vida de Bárbara, Arthur e Greta e das novas gerações de humanos. É algo enorme, grandioso demais. Porque, segundo diz a ciência, e aí veja só, ela termina convergindo com a visão indígena de que os animais têm espíritos, né? Segundo a ciência, todo réptil, toda ave, todo mamífero tem o hardware que o capacita a sonhar. E, de fato, medidas de ondas cerebrais em animais, pelo menos com esse grau de complexidade, atestam esse fato. Essa turma sonha. Então, nós somos 500 bilhão de seres sonhadores nesse planeta. Mais do que uma biosfera, esse planeta montou ao redor dele uma morfeosfera. E o que está em jogo é simplesmente o seguinte, é permitir que esse planeta continue sonhando. Né? Então, sim, dá para fazer demais. A questão é, nós precisamos querer fazer. Sair desse torpor. Né? E, para isso, significa o quê? Algumas vitórias imediatas. Nós não podemos deixar um ecocida como Bolsonaro seguir até o fim do mandato dele. Precisa acabar isso. Ponto. Nós não podemos deixar que Trump seja reeleito. Né? Nós precisamos que os acenos feitos pela comunidade europeia de uma recuperação econômica em outras bases, que isso não seja apenas greenwashing ou discurso de um impossível capitalismo verde. Não podemos. Né? Precisamos garantir que isso seja de verdade. Né? Então, essa é uma questão. O futuro está em disputa. E a disputa é agora, e é preciso que nós nos organizemos, nos mobilizemos e nos conscientizemos para agir como tal. Tem várias ferramentas, né? Eu tento fazer a minha parte. Informação é fundamental para combater o negacionismo, a desinformação, as mentiras. Né? Então, o bom e velho canal O que você faria se soubesse o que eu sei, está aí para isso. Né? As organizações, né? As organizações dos movimentos sociais, socioambientais estão aí. Né? Tem as coalizões pelo clima, né? Tem toda uma sorte de ONGs e de coletivos. A dica é para as pessoas se engajarem. E tem além das ações políticas, que nós precisamos fazer, as ações individuais. Né? Eu não acho que elas sejam, elas não respondem sozinhas, mas acho que a gente precisa escaminhar o caminho. Né? A gente muda e atrai o outro para mudar também. Maravilha. Obrigado, Alexandre. Que a gente, então, continue podendo sonhar, né? Eu acho que essa foi a sua mensagem final. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Vou deixar o link do seu canal aqui para o pessoal poder acessar, né? Na descrição do vídeo. O que você faria se soubesse o que eu sei, né? E que venham mais pessoas da ciência, como você aqui no canal também, para a gente poder enriquecer cada vez mais as vozes, né? O número de vozes que a gente possa ouvir aqui, e que essa conversa não se encerre aqui, né? Que venham outras conversações, e agradeço, então, a você, a todas e todos que nos assistiram até aqui também. Acompanhem o canal do Alexandre, deixem seus comentários, e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.